Eu sou a professora de Ciências Leonora Batista Campos. Estamos aqui para mais uma aula de Ciências e o tema da aula de hoje é sobre sistema respiratório. Você já esteve na aula passada comigo aqui e você já assistiu sobre o sistema respiratório. Hoje você está percebendo que as minhas vestes elas já estão um pouco diferentes porque a gente vai fazer a dissecação de um pulmão. Então fique ligado, fique atento, você vai gostar. Então na aula de hoje eu quero que você adquira alguns objetivos aí com essa aula, que é o de compreender como ocorre o processo de respiração, identificar as funções dos órgãos que compõem o sistema respiratório, compreender como e onde ocorrem as trocas gasosas e também compreender o papel do diafragma durante o processo respiratório. Na aula anterior, nós trabalhamos sobre o sistema respiratório, falamos aqui dos órgãos que compõem, falamos da estrutura desses órgãos, da função. Hoje é uma retomada da aula anterior, que é sobre o sistema respiratório. Vamos lá, porque hoje nós vamos fazer a dissecação de um pulmão de um suíno. Por quê? Porque o suíno é um mamífero e a gente hoje está aqui, o pulmão, que nós vamos aqui conversar um pouquinho sobre os órgãos do sistema respiratório e eu creio que você vai gostar, porque é uma aula muito interessante, ela é uma aula prática e é tudo de bom. Bom, na aula anterior, eu trabalhei com você sobre o sistema respiratório e falamos aqui da função, de que é a respiração e a função dos órgãos. Primeiro, vamos retomar. O que é respiração? Respiração é uma troca gasosa que ocorre nos pulmões, que corresponde à entrada de ar para os pulmões e à saída de ar. Na verdade, nós temos a respiração celular, que acontece nas células, e temos a respiração pulmonar, que ocorre nos pulmões. Então, a respiração celular ela é responsável por aquele oxigênio que chegou até o seu pulmão, dirige até suas células, vai ocorrer uma combustão, vai ocorrer lá uma queima, que vai liberar energia e gás carbônico. Por isso que às vezes você aí que está perguntando assim, mas por que eu respiro o oxigênio e libero o gás carbônico? Por causa dessa combustão que ocorre nas nossas células. Mas hoje eu quero trabalhar com você sobre esse caminho do ar, sobre por onde esse ar passa, como é que ele chega até os pulmões, pelas vias respiratórias, a gente vai conhecer esse trajeto do ar. Então eu quero lembrar para você que o aparelho respiratório é constituído por cavidade nasal. A cavidade nasal são constituem essas fossas nasais, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios, bronquíolos, pulmões, diafragma. E quero relembrar que as fossas nasais, nela nós vamos encontrar pelos, células ciliares, que vai servir para filtrar o ar que nós respiramos. Porque se você observar em volta, nós temos um ar e o ar ele tem muitas substâncias tóxicas, ele tem muita poeira e não faz bem para o nosso pulmão. Então, quando você respira pelo nariz, esses pelos presentes no seu nariz vai filtrar o ar. Essas fossas nasais também ela tem grande quantidade aí de muco. Esse muco ele ajuda muito aí nessa filtragem do ar para que chegue no pulmão um ar purificado. Os vasos sanguíneos presentes também ajudam a aquecer esse ar para chegar no pulmão um ar aquecido. Então, se você observar, você vai ver então que nas fossas nasais, esses dois orifícios aí que a gente tem das narinas, ele vai ter estruturas como pelos, muco, vasos sanguíneos, que vai filtrar, que vai aquecer o ar para que chegue no seu pulmão um ar purificado, um ar aquecido, um ar que vai te fazer bem. Porém, nós sabemos que tem muitas pessoas que costumam respirar pela boca. É aconselhável a respiração pela boca? Não, porque a boca não vai ter essas estruturas para filtrar o ar. Você percebe até que quando você vai respirar pela boca, o ar chega até mais rápido no pulmão. Porém, não é saudável, porque vai chegar um ar frio,
vai chegar um ar, né, com impurezas, então não é aconselhável a respiração pela boca e sim pelo nariz, porque nós temos essas estruturas que vai filtrar, aquecer e purificar o ar. Bom, no nariz ainda, nessas fossas nasais, a gente vai encontrar o órgão do sentido olfato. Todos nós sentimos cheiro, né? Cheiro agradável ou não, mas existe aí as estruturas olfativas, as células, que são as células receptoras desses estímulos aí, que vai comunicar com o cérebro e que vai te determinar esse cheiro, o olfato. Então, o olfato, ele também, de certa forma, faz parte um pouco aí do sistema respiratório. Mas o ar saindo das fossas nasais, ele vai ir para a faringe. E a faringe, ela é um órgão comum, tanto no aparelho, no sistema digestivo, como no sistema respiratório. Quando passa o bolo alimentar, ela exerce o papel ali na digestão. Quando passa o ar, ela exerce o papel aí de respiratório, de respirar. Então, é local onde passa o ar a faringe. Quero mostrar para você aqui hoje, nessa estrutura do aparelho respiratório, a faringe. A faringe é um órgão, uma estrutura, ela é bem cartilaginosa, ela é oca, né? Você vai ver que tem uma parte aí que você consegue, eu até parti aqui para você ver. Então, a faringe é um órgão que você que tem pesquisado aí, que tem estudado, que você vai encontrar falando assim, a faringe é o órgão produtor da voz. Por quê? Porque, na verdade, na laringe, você vai ter estruturas, cordas, que a gente chama cordas vocais, estruturas vocais, que quando o ar passa, ele vibra essas cordas vocais e vai originar para nós aí o som, que vai ser articulado pela língua, que vai ser as palavras, né? Então, esse ar passa pela laringe, ocorreu aí o vibrar dessas cordas vocais, vai originar o som. A laringe, você vai ver que ela tem uma estrutura chamada epiglote. O epiglote, né, é uma estrutura cartilaginosa que ela tem um papel muito importante aí na passagem do alimento, na hora de passar o alimento. Você já reparou que quando você engole, a sua respiração para? Por quê? Porque naquele momento que a faringe é um órgão comum aos dois, não é isso? Então, esse epiglote, ele tampa, na hora que você está, que o bolo alimentar desce, então ele tampa de maneira que esse alimento não dirige para a traqueia e passa para o esôfago. Que se esse alimento passar pela traqueia, você vai engasgar. Por isso é que se você respirar, a hora que você está alimentando, você engasga. Por causa, e isso aí, o engasgo, às vezes leva aí uma tosse, vai levar a uma situação assim meio difícil, né? Que a gente, quando engasga, não é agradável nem um pouco. Então, esse epiglote, ele exerce um papel muito importante, juntamente aqui próximo a essa laringe, para não deixar que o alimento siga para a traqueia, mas que ela vai para o alimento vai para o esôfago. Então, você viu aqui que depois da laringe, né, nós vamos encontrar a traqueia. A traqueia é esse tubo, aproximadamente aí em nós uns 12 centímetros de comprimento, 1,5 centímetro em diâmetro no corpo, no ser humano. E você observa que ele tem uma estrutura cartilaginosa e também é oca, né? Você está vendo que a traqueia, ela é oca e ela tem cheio de anéis cartilaginosos, que vai dar mais ou menos aí em nós humanos 15 a 20 anéis. E esses anéis, essa cartilagem, ela dá uma estrutura para a traqueia, de maneira que ela mantém essa estrutura aí para a passagem do ar. Então, que esses anéis aí, eles colaboram muito na hora da passagem do ar. E também na traqueia nós vamos encontrar células ciliares, que vai ajudar a reter as impurezas que passaram aí na hora que às vezes as fossas nasais não foram suficientes para filtrar aquele ar, passou alguma impureza, ainda na traqueia nós temos aí as células ciliares que vai contribuir para reter essas impurezas. Por isso que às vezes vem aí o espirro, vem aí a tosse, também às vezes por causa dessa impureza que entra e é uma forma de seu organismo expulsar essa impureza. Então você observa que saindo da traqueia, a traqueia ela vai ramificar em estruturas que a gente chama de brônquios e
dos brônquios, vão ramificar nos bronquíolos e até chegar nos alvéolos pulmonares. Até os brônquios, você observa que são essas duas estruturas aqui, mais grossas. Aqui é a traqueia, essas estruturas mais grossas, os brônquios. E você vai observar ainda que daqui você vai ver os bronquíolos. Você está vendo as ramificações dos bronquíolos? Os bronquíolos, existem os bronquíolos primários, secundários, e eles vão ramificando. Igual, pensa aí numa árvore com vários galhos mais grossos, mais fininhos. Então, vamos pensar aqui nessa traqueia, nos brônquios, nos bronquíolos. E ela vai ramificando em estruturas bem fininhas, como você está vendo aqui. Estruturas muito finas e o ar vai passando até chegar no pulmão. O pulmão é essa estrutura esponjosa que você está vendo. Quando o pulmão ele é revestido por uma membrana que a gente chama de pleura, eu quero que você acompanhe comigo aqui essa membrana. Quero te mostrar a pleura. Ó, para você ver a pleura. A pleura é essa estrutura aqui. É uma membrana bem fininha, elástica. Se você ver, ela tem uma certa elasticidade. E essa pleura, ela reveste todo o pulmão. Então, a membrana que reveste o pulmão, nós chamamos de pleura. É uma membrana fina, delicada, com uma certa elasticidade. Por quê? Porque o pulmão, ele não faz um movimento de inspiração e de expiração, como falamos aqui na aula passada. Você assistiu a aula passada e você viu que existem dois movimentos respiratórios, que é a inspiração, que é a entrada de ar, expiração, que é a saída de ar. Então, essa pleura, ela tem essa estrutura elástica para ajudar no movimento do pulmão de encher de ar e, às vezes, né, ficar mais vazio. Então, nós temos dois pulmões e existe um espaço entre um pulmão e outro que a gente chama de mediastino. Então, você vê que existe uma estrutura aqui que separa esses dois pulmões, então a gente chama de mediastino. Esse pulmão, você observa que como ele tem uma estrutura rosado, né? A estrutura desse pulmão em um ser humano chega a pesar aí mais ou menos aí uns 700 gramas, né? O pulmão adulto de um ser humano. E ele tem uma função muito importante aí no processo de respiração. Esse pulmão, ele tem essa cor rosada, mas imagina aí se fosse um fumante, um pulmão de alguém que fumasse, não ia ter essa cor rosadinha, bonita, seria um pulmão um pouco mais escuro. Então, na próxima aula, que é nosso assunto, né, que a gente vai trabalhar aí outros assuntos que são as doenças do sistema circulatório, do respiratório, e vamos trabalhar aí essa ação do fumo no organismo, no pulmão. Então, não é assunto da aula de hoje, mas eu só quero lembrar para você verificar que a cor de um pulmão, de uma pessoa que não fuma, é uma cor assim mais rosada. Se fosse de um fumante, seria uma cor mais escura. O pulmão, ele termina, as últimas estruturas dele vai constituir de alvéolos pulmonares. Se você tiver algum dia uma curiosidade aí de pegar um pulmão, você vai ver que ele é fofinho. Ele tem os alvéolos pulmonares, que é onde vai ocorrer a troca gasosa. E falamos aqui na aula passada que essa troca gasosa a gente chama de hematose. Hematose são as trocas gasosas onde o sangue vem rico em oxigênio, dirige até as células, ocorreu a combustão nas células, ele volta rico em gás carbônico. Então, essa troca gasosa de sangue rico em oxigênio, sangue rico em gás carbônico, essa troca gasosa que acontece aqui no pulmão, a gente chama de hematose. O pulmão, ele tem essa estrutura esponjosa justamente porque ele é formado por muitos, uns 300 milhões de alvéolos pulmonares, que é onde ocorre a troca gasosa. Você vai ver que o pulmão ele é muito vascularizado, ele tem muitos vasos sanguíneos, porque são esses vasos sanguíneos que vai trazer o sangue rico em gás carbônico e levar o rico em oxigênio. Então, ele é muito vascularizado, o pulmão. Espero que você, né, terminamos aqui a dissecação do pulmão, espero que você tenha gostado e vamos prosseguir aí para a nossa aula, retomando a nossa aula anterior. Então, vamos aqui. Então, nós vamos continuar o nosso assunto sobre sistema respiratório e vamos continuar aí falando das funções ainda desses órgãos. Então, na aula passada,
nós continuando aqui, né? Como funciona o sistema respiratório, nós falamos que ele garante a entrada e a saída de ar dos pulmões. Falamos que ele é constituído pela cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, pulmão. Dissecamos o pulmão aqui para você ter ideia de como que funciona o pulmão, né, de um ser vivo, principalmente aqui no caso mamífero como nós. Falamos aqui também sobre os movimentos respiratórios, na aula anterior falamos a função do músculo diafragma, como que o músculo diafragma é importante nos movimentos respiratórios, porque é graças ao músculo diafragma que o músculo ocorre essa entrada e saída de ar. Então, essa respiração, ela ocorre graças à realização desses dois movimentos respiratórios, inspiração e expiração, e o diafragma é responsável, situa logo abaixo do pulmão, separa o tórax do abdômen e ele está bem relacionado aí com os movimentos respiratórios. A respiração, de certa forma, né, existe a respiração celular, que ela vai oferecer essa energia para o nosso corpo, porque é na célula que ocorre a respiração celular, onde o oxigênio, juntamente com a glicose, ocorre essa combustão, onde vai ocorrer a liberação de energia e gás carbônico. Eu fiz com vocês, na aula passada, um experimento, e eu quero retomar com vocês esse experimento aqui, para você entender melhor, porque na aula passada o tempo não foi suficiente, então hoje eu quero retomar rapidamente com vocês o nosso experimento que nós fizemos aqui, simulando um pulmão. Vamos lá. Bom, na aula anterior, eu falei para vocês que a gente ia fazer um simulador de um pulmão com uma garrafa PET, que ia utilizar aí uma luva, balãozinhos. Então, vamos imaginar aqui esses canudinhos aqui, funciona como a traqueia, como brônquios, as balãozinhos aqui dentro, os pulmões. Isso aqui é a caixa torácica, né, essa parte externa da garrafa, e aqui funciona como o músculo diafragma. Quando o ar entra para os pulmões, então você viu o movimento do músculo diafragma. Então, ora ele distende, né? Ora ele acontece tanto a contração e o relaxamento do pulmão. Então, é para vocês terem ideia do papel do músculo diafragma no nosso pulmão, no nosso organismo. Ele colabora com os movimentos respiratórios, inspiração, expiração, expiração. Inspiração, entrada de ar. Expiração, saída do ar. Vocês viram que o diafragma, ele colaborou, ele fez com que esse movimento respiratório acontecesse. Então, isso aqui você pode construir aí em sua casa, é fácil, simples para fazer e você vai entender direitinho, brincar um pouquinho desse músculo aí diafragma. Então, nós construímos esse pulmão, que você pode construir aí na sua casa com materiais simples. E, né, concluindo aí, a garrafa PET, ela representa a caixa torácica, a bexiga dentro, ela representa o pulmão, a bexiga, ela cobre a parte cortada da garrafa, representando o diafragma, e eu mostrei que os canudinhos aí é a traqueia e os brônquios, e aí nós mostramos o papel do diafragma aí nesse experimento. Nós vamos praticar algumas atividades para verificar se você realmente aprendeu, se você realmente está ligado na aula. Essas atividades aqui hoje você tem que saber de letra, né? Porque você já teve essa aula na semana passada. Então, vamos aqui retomar? O sistema respiratório é composto por órgãos que atuam no equilíbrio do organismo. Entre as suas funções estão trocas gasosas, defesa pulmonar, produção de sons. Assinala a alternativa correta que identifica os órgãos do sistema respiratório enumerado a seguir. Então, nós temos aí, o 1 representa o nariz, 2 representa a boca, o 3 representa a traqueia, o 4 o pulmão, o 5 o diafragma. Então, vocês podem brincar aí fazendo essas atividades. Tem mais outra atividade aqui que relaciona com as cordas vocais. A outra atividade relaciona com o órgão aí que a gente falou que é comum ao sistema digestivo e respiratório. Você vai fazer porque eu sei que você prestou atenção e te agradeço a sua participação, te agradeço aí a sua dedicação e conto com você para a nossa próxima aula. Até a próxima!